Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Wagner Petrini, do PSB, aqui tratar de pautas, projetos que têm permeado o mandato do vereador. Aqui onde imediato saúdo, vereador Petrini, uma honra tê-lo conosco aqui. Fábio, eu que fico muito feliz, muito honrado, sempre bom participar e estar falando com a comunidade sobre nossos trabalhos. Fico muito feliz de estar aqui novamente. O senhor ficou um relativo período na Secretaria da Habitação, como titular da pasta aqui no município, e retorna à casa, pouco mais de um ano, se eu não estou enganado, como secretário. E o senhor pegou algumas mudanças. A Secretaria do Urbanismo acabou assumindo a regularização fundiária, a habitação no sentido de aplicação maior dos projetos e a própria política habitacional que não para, haja vista a desigualdade social, e é papel do município e dos agentes estatais tentar melhorar essa situação. E eu gostaria que o senhor recuperasse um pouco desse período, que também já pauta o seu próprio mandato nesse retorno à Câmara. Sim, foi um desafio grande. A gente entrou no governo em fevereiro de 2022, assumi então a Secretaria da Habitação. E o primeiro momento foi fazer um diagnóstico junto com os servidores para ver o que a gente tinha no momento, o que poderia avançar, e nesse diagnóstico a gente viu a dificuldade e o tempo, o déficit habitacional aqui no município. Era em torno de um pouco mais de 4 mil famílias já na fila da Secretaria da Habitação e há muito tempo sem um programa habitacional. O último aqui no município foi em 2017, então faziam praticamente 8 anos que não tinha nada de programa habitacional no município. Então a gente, junto com os servidores, a gente viu viabilidades através do governo do estado e o governo federal e propriamente aqui no município, e a gente começou a correr atrás. Então a gente lançou o Habita Caxias, foi um programa para atender em torno de 1.000 famílias, foi um ato muito grande dentro da Secretaria da Habitação, porque muita gente voltou a ter esperança da moradia digna, né? E a gente conseguiu, então, através desse programa Habita Caxias, dividir ele em 4 partes. A gente conseguiu ser o município com o maior número de casas contempladas no governo do estado, que foi o programa Casa é Sua. Inclusive, o município agora, com um novo secretário, antes de eu sair de lá, a gente já tinha colocado a licitação na rua. Teve 10 empresas, que participaram do certame, só que a gente sabe que a gente tem experiência aqui no município que muitas empresas elas começam as obras e paralisam. Esse foi um caso que então está sendo cobrado documentos necessários rígidos para que a empresa comece e acabe. Então a gente teve 10 empresas que participaram e a gente já está na 4ª empresa que participou da licitação tentando comprovar a documentação para iniciar as 227 casas de alvenaria e terrenos individuais. O segundo foi através do governo federal. O município foi contemplado com 440 unidades de apartamentos, que vai ser São Genaro 1 e São Genaro 2, perto do Machada, bairro Mariana, ali naquela região, que será divulgada a lista assim que iniciar as obras. Isso faz parte do edital do governo federal. E o município, então, adquiriu um programa próprio do município, 140 lotes, um loteamento inteiro, um loteamento popular, que isso fazia 20 anos que não tinha um município, para comportar 280 famílias. E hoje aqui na Câmara de Vereadores, que eu estou de volta, eu vejo como a gente acertou em fazer esse movimento para voltar com o loteamento popular, porque hoje com as remoções que o município vai ter que fazer, com os déficits que ele tinha devido à regularização fundiária, que teria que fazer remoções, áreas de risco, já tem uma grande demanda devido aos eventos climáticos, com esses deslizamentos que atingiram aqui a Serra Chuvarada. Se não fosse esses lotes que a gente tem, o município não teria como indicar para o governo federal para receber verba para ganhar moradia. E para completar esse Habita Caxias foi os kit casa. Então a gente abriu uma licitação e já recebemos o material para 200 kit casa, que é aquela casa social de madeira 540 para atender de imediato um incêndio ou uma casa que está precária aqui no município. Vereador, como o senhor citou, havia um déficit habitacional ali de pelo menos 40 mil... Um pouco mais de 4 mil. Pouco mais de 4 mil famílias. Isso foi estancado, isso diminuiu. E como é que se faz no sentido de evitar um aumento muito alto disso? Porque o déficit habitacional ele é uma sequência, né? Ele é uma pauta frequente. Sim, o município, isso a gente vem conversando lá, o município não pode ter esse prazo, esse tempo
parado na questão habitacional. Ele tem que, nem que seja poucas unidades. Um programa permanente. Exatamente, que aí você vai entendendo que a gente, como a gente teve a pandemia, a gente teve que fazer um novo recadastramento, porque teve famílias que saíram de Caxias e voltaram para as suas cidades, não foram poucas. Teve muitas pessoas que vieram de fora, não só do estado, mas de fora do próprio Brasil, vieram morar para Caxias, então a gente teve que fazer todo um levantamento e recadastrar as pessoas, atualizar o cadastro, porque o governo exigia que esse cadastro tinha que ter sido feito 2 anos para cá. Como não tinha sido feito nem a nível estadual, nem a nível federal, então o município fez. E a gente abriu no final do ano de 2022, agora me fugiu o número de famílias cadastradas, mas ali então a gente atualizou o número das famílias e a partir dali essas famílias que serão atendidas. Mas é em torno de, atualizou, agora não consigo me lembrar, mas foi em torno de 4.000 famílias que atualizou, diminuiu um pouco, mas é em torno de 4.000 famílias que atualizou o nosso cadastro. Não me lembro bem certo agora o número. O prefeito Adiló tem insistido muito, o prefeito Adiló de Domênico, e o senhor cita também, o elevado número de pessoas que vêm residir em Caxias do Sul e agora, com as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul, isso deve se acentuar ainda mais, municípios aí devassados que vêm em cidades polos, como Caxias do Sul. Vamos pegar, por exemplo, Canoas, que também é uma das maiores cidades do estado, foi amplamente atingida, então Caxias do Sul vai figurar como uma das principais opções de moradia para quem tiver que sair dos seus municípios. E aí a demanda pega habitação, saúde, educação. E o senhor acredita que haveria espaço ainda para receber tantas famílias? Porque na medida em que o sujeito chegou em Caxias, o poder público tem que correr atrás. Isso é uma dificuldade muito grande, mas nós fizemos uma avaliação, eu mesmo como vereador e voluntário, estive em diversas cidades agora nesse meio tempo, Roca Salles, Mussum, fui para a região metropolitana, mas principalmente ali Roca Salles, aquela região do Vale do Taquari, muitas pessoas já nos mencionavam que estavam vindo para Caxias do Sul, para ver a coincidência. Só que tem uma regra na lei do FUNCAP, que é o Fundo da Casa Popular, que é uma lei habitacional, que ela exige que a pessoa esteja pelo menos 2 anos aqui na cidade de Caxias do Sul morando, para ter acesso à moradia popular. Senão a gente diz, não, o déficit hoje, com certeza, ele seria muito maior, né? Porque muitas pessoas estão migrando, mas não, a gente precisa ter um critério, porque muitas famílias, elas vêm ter uma experiência de emprego ou pensando num futuro melhor ou de alguma forma e acaba não se adaptando e voltando. Então, acaba tendo esse estresse e isso a Secretaria já tinha por experiência. Então, a gente tem essa regra dentro do FUNCAP que para ter acesso à moradia popular do município tem que ter residência, tem que morar no mínimo 2 anos aqui no município. Pela sua avaliação, estamos já ao término quase do primeiro bloco. Mas uma crítica ainda que muito é feita no contexto social, de modo geral, diz respeito à ocupação de zonas, de áreas que não tenham muitas vezes as melhores condições. É uma consequência que acontece no município, muitas vezes o poder público também corre atrás na medida em que famílias ou loteadores já ocuparam. Enfim, como é que o senhor vê também, embora a regularização fundiária, como o senhor me alertou antes do programa, esteja a cargo da Secretaria do Urbanismo, como é que o senhor enxerga, até nesse momento de enchentes, em que a Zona Norte lá sofreu no limite da inundação, dos piscinões, em Galópolis houve mortes, infelizmente. O senhor vê alguma margem aí de uma preparação um pouco melhor nesse sentido? Sim, essa é uma preocupação e que aumentou também agora no momento, mas a gente teve um período em Caxias do Sul que se fez muito loteamento. E a gente, como vereador, a gente circula muito a nossa cidade, mas se pegar de 2013, 2014 para cá, o que aumentou nossa cidade, e essa lei da regularização fundiária que eu participei aqui também na Câmara de Vereadores, e junto com o Executivo, foi criada essa lei da regularização fundiária, foi justamente isso, para estancar então o que foi feito, que foi muito... Foi liberado, ou mesmo não liberado, foi feita muitas ocupações de forma irregular, e hoje com essa lei, então, ela regulariza da forma que está,
tirando aquelas pessoas da área de risco ou em vias públicas, mas ela endurece muito o novo loteamento. Então, a pessoa que faz agora o loteador, principalmente, ou aquele loteador que a gente sabe que tem o clandestino, né? Essas pessoas que saem Exatamente, fazendo... é aí que eu me referia. Essas pessoas, então, o município, por isso que já foi para a Secretaria do Urbanismo, tem um poder maior de fiscalização. Então, o município tem atuado muito, não está liberando e se libera agora o loteador, ele tem que dar água, esgoto, asfalto, energia. Então, daqui para frente, a gente acredita que a habitação, o município, ela vai trabalhar muito para retirar essas famílias da área de risco, que tem muitas aqui em Caxias do Sul, e novos loteamentos, a gente tem certeza que não vai chegar a esse ponto. Pode ser que que outro ponto a gente tenha alguma irregularidade, mas não no nível que está. Vamos dar uma pausa no nosso bate-papo, vereador, e você que está nos acompanhando, na volta trataremos de auxílio moradia, um projeto que o vereador Petrini acaba de apresentar aqui no Legislativo Caxiense. Já voltamos. As eleições municipais de 2024 estão chegando. E você sabe qual a ordem de votação na urna? Olá, eu sou a Mariana Fabre e esse é o Tira Dúvidas das Eleições, onde a gente responde as principais perguntas sobre o processo eleitoral. Na hora de votar, você deve escolher primeiro uma candidata ou candidato ao cargo de vereador. Para isso, vai digitar 5 números na urna. Depois de confirmar, o próximo voto é para o cargo de prefeito. E nesse caso, são 2 dígitos. No portal do TSE tem um simulador de votação para ajudar você a ir treinando até lá. E no dia da votação, pode levar uma colinha em papel com os nomes e números das candidatas e dos candidatos já na ordem de votação. Não deixe de seguir o TSE nas redes para receber informações confiáveis sobre as eleições. Obrigada pela companhia e até a próxima! A dengue ainda não tem um tratamento específico. Ou seja, ainda não existe um medicamento que combata o vírus que causa a doença. Por isso, o mais importante é focar na reposição dos líquidos. Beba água, se alimente bem e não se automedique. Isso porque existem medicamentos que podem agravar a doença e até mesmo causar sangramentos. O recomendado é repouso, ingestão de líquidos e buscar o serviço de saúde, principalmente se houver sinais de alerta como sangramentos, tonturas, dor abdominal ou vômitos persistentes. Estamos de volta hoje recebendo o vereador Wagner Petrini, do PSB. Vereador, como vínhamos conversando sobre habitação, o senhor que retornou depois de um período de 2 anos como secretário da habitação aqui no município. E nesse retorno, a pauta habitacional continua no seu mandato, agora já como vereador em exercício novamente. E a propósito disso, nos últimos dias o senhor apresentou um projeto que busca tentar qualificar o auxílio moradia. Eu gostaria que o senhor detalhasse isso na medida em que muitas famílias têm lançado mão disso no cenário de crise climática pelo qual o Estado vem atravessando. Sim, esse foi uma das coisas mais importantes que a gente viu, porque como gestor a gente sempre tenta atender de forma mais rápida a nossa comunidade, a população, quando ela está precisando, porque é para isso que a gente está trabalhando. Então, além do auxílio moradia, que é o foco que a gente vai entrar, as famílias elas também procuram muito materiais. Na Secretaria de Habitação a gente tem o Banco Social de Materiais, que é para atender de forma mais rápida e paliativa essas famílias. E em segundo momento é o auxílio moradia. Essas pessoas depois que procuram ser atendidas pelos materiais têm o auxílio moradia. Mas eu, quando estava lá, senti na pele como a dificuldade dessas famílias tentarem arrumar uma casa através do auxílio moradia da prefeitura, que é pago direto
para a pessoa, não é para o proprietário. E ela tem que justificar o devido fim. Isso, que é justamente se está com uma área de risco, se tem que fazer uma remoção, ou se teve a casa interditada, o município, ou está numa situação precária, e como o município, ele... Até por isso aquela questão do Habita Caxias, né, para poder voltar com essas moradias. Então, a prefeitura, ela disponibiliza o auxílio moradia, que é um valor mensal ali, mínimo 6 meses, podendo ser renovado por mais 6 meses, que daí dá 1 ano e assim por diante. E o valor tem ficado na ordem de quanto? R$770, mais ou menos. É um valor fixo ou tem faixas? Não, é um valor fixo que a prefeitura paga direto para a pessoa que foi contemplada com auxílio. Se ela arrumar uma casa, digamos, e pagar R$400, ela fica com a diferença. Para pagar água e luz agora, se ela arrumar uma casa um pouco mais cara, pagar R$900, ela vai ter que completar o valor com o dinheiro do bolso. E o senhor quer alterar o quê nessa legislação? Isso, então, como eu vinha falando, então as pessoas elas vinham nos procurar, ou o município fazia esse atendimento. Quando disponibilizava o auxílio moradia, é a pessoa que tem que procurar a casa. Então, geralmente, elas procuram perto das suas residências para manter a criança na escola, ter aquela questão social da vizinhança. E muitas vezes não se consegue essa casa, porque o município, o auxílio moradia, ele exige alguns critérios. Os critérios básicos dentro do incisivo por exemplo, que a moradia seja habitável, energia elétrica, hidráulica, que seja em boas condições, só que no final ela diz que tem que ter tributação do município, que a casa seja escriturada, por exemplo. E a gente pega essas áreas irregulares que a gente estava comentando no bloco anterior. Caxias do Sul tem muitas áreas irregulares. Eu vou te dizer um exemplo prático e verdadeiro. No Vila Lobos, por exemplo, uma família lá que estava com uma casa interditada pela Defesa Civil, procurou, né, a Secretaria da Habitação, e nós de pronto, então, ofertamos o auxílio moradia. Só que ela arrumou até 1, 2 casas dentro do Vila Lobos, só que lá nenhuma casa tem o que o auxílio moradia pede na lei, que é a escritura. Então, essa família acabou não conseguindo, acabou ficando mais uns dias nessa casa e ia ter que procurar a casa fora. E a gente sabe que é muito difícil, e as próprias imobiliárias também, quando tu não consegue no particular, elas por 6 meses elas não fazem esse contrato. Então, a mudança, de fato, que eu protocolei aqui na casa agora como vereador, é que a lei do auxílio moradia tire esse último item, que é a tributação do município. Que a pessoa consiga lá no Vila Lobos alugar a sua casa, pagar R$400, R$500 a casa, independente se a casa está escriturada, contribuindo com o município ou não, sendo que a casa esteja em condições habitáveis, dê o conforto social para a família, tenha água, tenha luz, está localizada de uma forma que não corra risco, que a prefeitura consiga ofertar o auxílio moradia. Nesse sentido, é a lei. Se eu me aproprio adequadamente do que o senhor coloca, é uma forma de dar protagonismo à própria família, de procurar o local mais adequado e também, digamos assim, diminuir a burocracia. À medida que tem que comprovar tributação da prefeitura, titulação, quer dizer, a própria família encontra dificuldades de ocupar aquela moradia da qual necessita, e ainda o poder público fica na responsabilidade de tentar viabilizar algo que daqui a pouco demora muito tempo, que é a própria regularização, é mais ou menos por aí, né? Isso, justamente. Então, conforme a regularização fundiária está correndo, as áreas de risco que o município já tem mapeado, e acontecem esses eventos climáticos, aumenta a oferta de auxílio moradia, porque mais pessoas precisam ser removidas. Claro. Só que não tem como atender de forma rápida, porque se coloca no lugar do proprietário. A família já vem de uma situação ruim, e aí ela começa a te pedir escritura da casa, começa a te pedir documentação por um período que tu não sabe, e muitas vezes as pessoas ficam com um pé atrás nesse auxílio moradia da prefeitura, porque já aconteceu, e é verdade, porque quando as pessoas ganham o auxílio moradia e ocupam o imóvel, ou até ficam nesse meio tempo da promessa e não conseguem comprovar uma documentação, é lei, a prefeitura não paga. Claro. Vereador, nós temos aí menos de 1 minuto, a nossa produção faz sinal aqui, e no que eu devolver a palavra ao senhor, eu vou pedir que de forma breve o senhor se despeça de quem está nos acompanhando neste momento, ao mesmo tempo que aparecerão também os seus contatos, para que a nossa audiência envie críticas, sugestões ou elogios, o espaço ainda é seu. Certo, Fábio. Quero agradecer, então, as pessoas que nos acompanham, deixar meu mandato à disposição. Foi um prazer muito grande trabalhar na Secretaria de Habitação. Espero poder contribuir mais com o município e deixo meu mandato à disposição aqui na Câmara de Vereadores. Então, vereador, mais uma vez, muito obrigado.
Acabamos de conversar, então, com o vereador Wagner Petrini, do PSB. Obrigado pela audiência. Até nos próximos.